Olá pessoal, sou Igon, sou professor de da Universidade Federal de Itajubá. Estou gravando esse vídeo para exemplificar como fazer o projeto de eletrônica analógica. Bem, o projeto do amplificador que a gente vai verificar está mostrado aqui nesse circuito, cujas especificações são: nós temos uma tensão de alimentação de 12 volts, o beta dos nossos transistores vamos considerar 160, a impedância de entrada deve ser maior ou igual a 60 kΩ, a impedância de saída deve ser menor ou igual a 100 ohms, o ganho do nosso circuito deve ser menos 10 e a nossa carga é uma resistência de 2 kΩ. O circuito sugerido, esse que está aqui, nós temos uma entrada com o circuito seguidor de emissor e nós temos uma saída com o circuito seguidor de emissor. Né? Qual que é o objetivo? O objetivo é ter uma alta impedância de entrada para atingir maior do que o 60K e aqui uma baixa impedância de saída para atingir menor do que 100 ohms. E esse estágio do meio, o segundo estágio, é que vai nos proporcionar o ganho menos 10. Começando então pela polarização do primeiro estágio, nós vamos escolher uma corrente de 4 miliamperes. Então, tem que levar em consideração a impedância que você quer na entrada do seu circuito. Se eu tenho uma impedância maior, eu tenho que escolher uma corrente menor. Se eu tenho uma impedância menor, eu posso escolher uma corrente maior. E vou colocar uma diretiva de projeto. Nesse projeto em especial, vou colocar 50% no VCE e 50% no RE. 50% no VCE é para atingir seria próximo do ponto ótimo. Então, calculando os valores do RE, nós vamos ter que metade de VCC vai dar um valor de 1,5 kΩ. É um valor comercial, vamos escolher o próprio kΩ. Para calcular o valor do IB, basta dividir pelo 160. Então, nós temos 25 microamperes. E aí sim, agora eu posso calcular o valor do RB. VCC menos VB1 sobre IB1 menos beta RE. Né? Então, ou seja, VCC menos essa queda dividido pela corrente que passa no RB menos essa outra queda. Então, nós temos um calculado de 212 kΩ. Vamos escolher 220 kΩ. Podemos agora, então, calcular o ponto de operação com os valores comerciais. Então, nós, calculando o IB, nós vamos ter 24,57 mA em vez dos 5. O IC basta multiplicar por beta, então, em vez de 4, 3,33 mili. O IE é aproximadamente IC. E nós calculamos o VE pela lei de Ohm, né? Vezes RE 5,90. E VCE aquiescente, que é a diferença do VE no VC, né? Então, 6,10 poucos. Já vamos calcular também qual é o RE do modelo AC, que vai dar 6,52 ohms. Então, agora nós vamos partir para o projeto de polarização do segundo estágio. É um divisor de tensão que foi proposto. Vamos escolher também uma corrente de 4 miliamperes e vou aplicar a diretiva de projeto, aquela que a gente havia aplicado durante o nosso período. Então, seja 10% no RI, 35% no VCC, 55% no RC. Tá? Tomar cuidado quem que pegou o projeto com o ganho de 6, tá? Porque pode ser que eu tenha algum problema aqui nessa relação. Né? Talvez eu tenha que mudar um pouquinho essa relação de 1 e 10, mas só para quem pegou o ganho de 6, ficar atento com relação a isso. Vou mudar um pouquinho essa relação para conseguir chegar no valor, mas acredito que deva conseguir mesmo assim. Tá? Então, calculando o RE, 300 ohms, calculando o R escolhido 300 ohms, né, valor comercial, calculando o RC 1,65 kΩ, valor comercial 1,6 kΩ, e aí nós vamos calcular o valor do R2, né, aplicando a metodologia do método aproximado para cálculo do valor. Né, então vai ficar a beta R dividido por 10, então
4,8 kΩ é um valor escolhido, tem que ser menor que esse. Vamos pegar já o 4,7K, tá? E aí vamos calcular o valor do VD. Como aqui eu falei que é 10% do VCC, então aqui é 1,2, aqui vai ser 1,9. Então, nós vamos calcular utilizando o divisor de tensão desse ponto aqui. Então, invertendo o divisor de tensão, nós temos o valor do R1, que vai dar 24,98K, valor comercial escolhido 24K. Recalculando, né? Então nós podemos utilizar o método aproximado. E aí nós vamos calcular a tensão na base do segundo estágio, 1,97. Menos 0,7 eu tenho o valor do emissor, 1,27. Dividindo pelos 300 ohms, vai dar 4,22 miliamperes. E aí eu posso calcular nosso V, que aproximadamente E agora o valor do VC aqui é sempre segundo estágio, 3,99, em torno de 1/3. VC, que é um valor bastante bom para atingir o ponto ótimo de operação nessa situação. A tensão de coletor de segundo estágio é a tensão VCC menos essa queda, vai dar 5,25. E por último nós calculamos o RE do modelo AC, que vai dar 6,17 para o segundo estágio. Passando então para o cálculo da polarização do terceiro estágio, é uma polarização com acoplamento direto, né? Então, a polarização desse terceiro estágio depende da tensão que eu coloquei aqui, por isso que eu calculei a tensão TC2 no slide anterior. Então, a tensão na base é a própria tensão desse coletor e a tensão do emissor vai ser 0,7 a mais. É 3, é 5,95 volts. É um valor bastante interessante para a polarização do terceiro estágio, ou seja, aproximadamente 50% está aqui no VCE e aproximadamente 50% no R3. Olhando também 4 mA, certo? Então, nós vamos calcular o valor do RE, a gente já escolheu, então o IC também é 4 mA. O RE3 vai ser VCC, a tensão nesse ponto, menos a tensão desse outro ponto, dividido pela corrente, que vai dar em torno de 1,51 km, valor escolhido, 1,5 km. Então, agora calculando, utilizando esse valor de 1,5K, nós sabemos que o valor da base do terceiro transistor é 5,25, que é o valor coletor do segundo. Mais A7 eu tenho o valor do emissor. E aí nós vamos ver que a corrente, né, aplicando agora 1,5K, a corrente vai dar 4,03 mil em vez de 4 mil, que foi proposto. O IC é aproximadamente o IE, que dá 4 mil. Esse é 3, menos VA, então dá menos 5,95 negativo, porque é um PNP. Calculando também o RE, dá 26 mil dividido pelo IE, dá 6,45 ohms. Então, nós calculando a carga agora a parte AC do segundo estágio, né? Olhando a carga, olhando por aqui, a carga do segundo estágio, ele está conectado aqui ó, nesse ponto, é a entrada do terceiro estágio. Então, é o próprio ZB3. Então, a carga do nosso segundo estágio é a impedância de entrada do terceiro, que é o ZB3. Calculando o ZB3, né, o que ele está enxergando aqui? Ó? A corrente B que passa aqui passa IE, então por isso que tem esse beta multiplicando. Multiplicando quem? O paralelo da resistência REC3 com RL do meu circuito. Então, o ZB3 vai ficar beta, multiplica esse RE aqui, que é o RE3, mais o RAC3 em paralelo com o RL. Então, o valor calculado é 138,17K. Então, quer dizer que a nossa carga do segundo estágio é 138,17K. Agora eu posso calcular o RAC do segundo estágio. Para quê? Para obter um ganho de 10, como foi pedido no projeto. Então, o nosso ganho do segundo estágio, menos 10, né, utilizando a fórmula do ganho, nós podemos, então, mudar essa fórmula para calcular o RAC2. Então, vai ficar paralelo do RC com o RL2 sobre o ganho, menos o REA2. Então, nós temos um valor de 152 ohms. Como eu quero
um valor de 152 ohms, a gente sabe que o RAC2 é o paralelo do RE2 com o RE1. Como o RE1 já foi calculado a 300 ohms, eu escolhi o RE2 igual a 300 também, e os dois em paralelo vai dar um valor de 150, que é um valor próximo de 152. Então, aqui nós temos o RAC2, é o paralelo do RE1 com o RE2, 150 ohms. E aí nós vamos recalcular o ganho, vai dar em torno de 10,3. É sempre interessante eu pegar o valor que vai dar um REAC menor. Tá? Por quê? Porque nós temos uma entrada com seguidor de emissor e uma saída com seguidor de emissor. Eles vão dar ganho próximo de 1, mas menor do que 1. Então, eu vou utilizar um resistor um pouco menor que vai dar um ganho um pouco maior. E aí, o circuito projetado é esse daqui, como está mostrado, com todos os valores, né? O RB de entrada 220K, o RE de entrada 1K5, o segundo estágio é 24K no R1, 4K7 no R2, RC igual a 1,6K, e o paralelo do RE1 com RE2 vai dar 150, porque ambos são de 300 ohms, né? E o RE3, 1,5K. Tá? Calculando a impedância de saída, é uma impedância de saída de um seguidor de emissor, né? Então nós estamos vendo aqui, né? E aqui nós temos o RC. Então nós vamos calcular o nosso RE', é o próprio RC, e aí aplicando a forma do ZO, nós temos RE3 com RS' sobre beta, que vai dar 16,45 ohms, que é bem abaixo dos 100 ohms solicitado no projeto. Calculando a impedância de entrada do seguidor de emissor, nós vamos ter que calcular o ZB1. Né? O ZB1 ele vai enxergar a impedância de entrada do segundo estágio. Então, calculando o ZB2, que é a impedância de entrada que é necessário para ter a impedância de entrada do segundo estágio, então o nosso ZB2 é o beta, multiplica RE2 mais RSE2, que vai dar 24,99 kΩ. Tá? Se eu colocar em paralelo com R1 e com R2, tá certo? Eu tenho 3,4 kΩ. Tá? Então, isso daqui é a carga do nosso primeiro estágio. Então, o nosso ZB1, aplicando esse 3,4 kΩ no RL1, vai dar 167,153 kΩ. E a impedância de entrada 95,11, que é maior do que o 60 que foi imposto para a gente. Tá? E aí nós podemos ter as tensões de entrada e saída. Coloquei aqui 0,3 volts e obtivemos quase 3 volts de pico no sinal de entrada, próximo dos 10 que foi projetado. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que esse vídeo ajude vocês